E aí, pessoal, de novo aqui, podcast GPS. Estamos aqui, Vinícius, mais um dia, hein? Mais um dia. Já o 10º, cara. Caramba. Décimo já. É, o 10º já, estamos aqui. E olha, você é convidado a estar com a gente, tá bom? Sem você, não vai valer a pena gravar, Com vale? certeza. Não vai ter graça. Mas se você assistindo, compartilhando, curtindo, mandando para alguém, manda lá pro grupo da família, pro grupo dos amigos, pro grupo dos inimigos também. Vai ajudar eles. Se eles estão desmotivados, não querendo trabalhar mais, aqui, gerando profissionais. Certo. É isso? É isso aí. Passa a rede social para eles então, Júnior. Gente, nosso Instagram é gps.adpinda. Segue a gente no Instagram, ajuda a gente a crescer e conseguir mais patrocinadores. É importante você seguir esse trabalho para você entender a importância e o propósito dele. Tá bom, galera? Segue a gente no Instagram, no YouTube também é GPS. Coloca lá, Gerando Profissionais Servos no YouTube, vai aparecer na hora o Pastor Daniel. E se a pessoa quiser patrocinar, lá embaixo tem o telefone, né? Ó, na descrição de cada vídeo vai ter o telefone do Pastor Daniel. Uau! Vai ter o nosso contato do Instagram e o nosso patrocinador. Você quer falar do patrocinador? Bora lá, vai, Supermercado Bom Preço. Bom Preço fica em Moreira César. São 2 endereços. O senhor tem os endereços aí, pastor? Tem só do IP. Rua Alamedas do Manacás, 495. E também tem no Mantiqueira. A gente tá sem o endereço aqui, tá bom? Não, tá aqui. Achou? Tá aqui. Pronto. José Monteiro Romão. Aí. E o 427. 427, o telefone 3637-2446. Isso mesmo. Isso. Você compra pelo aplicativo aqui, olha. Tem o QR Code, você baixou o aplicativo. Você compra sem sair de casa. Vai no supermercado, você gasta muito. Exatamente. Até você compra o que você não precisa. Pastor, eu abaixei o aplicativo no meu celular. Muito fácil. Pronto, você é convidado. Vai lá e vamos para o que interessa hoje. Vamos lá. Gerando profissionais servos. Certo. E hoje nós vamos conversar com um camarada aqui, ó. Top. E eu quero ler um texto aqui da Bíblia, em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus. Eu conheço, desde garoto, esse moço que está aqui hoje, é de garoto mesmo, ele e os irmãos dele. E olha, sempre servindo ao Senhor, nunca deixando de servir ao Senhor. E a gente convidou ele. Apresenta ele aí. Pastor Gessé Júnior. Uau! Eu chamo ele de pastorzão. Pastorzão. Foi, pastor, foi o cara que, né, cuidou da gente no começo da caminhada do nosso relacionamento, celebrou nosso casamento. O pastor sabe o carinho e a estima que eu tenho pelo senhor. É um prazer ter Pô, então hoje está sendo presente para você aqui. Hoje é... Uau, que legal. Pastor Gessé, que bom você estar aqui. Aceitou o nosso convite. Seja bem-vindo em mais um podcast GPS. Esse aqui é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, na rua Cônigo Tobias, 168. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, pastor Daniel, Vinícius. É uma honra mesmo poder estar aqui participando desse projeto maravilhoso GPS e dando a sorte de estar no 10º, né? Justo. Uau, aí camisa 10. Camisa 10. Mas é muito, muito legal. Parabéns, né, pelo trabalho que vocês estão realizando. E para mim é uma honra muito grande poder estar aqui com vocês. E hoje também você é coordenador da FADEP, né? Pela misericórdia de Deus, que estamos legal. Coordenando esse lindo grupo, né, da FADEP. O senhor conhece muito bem, esse né? É top, esse é top, esse é top. A FADEP, fomos incumbidos, né, a essa obra aí que o senhor nos chamou através da vida do nosso pastor presidente, pastor Euclides. Estamos aí agora com foco no nosso Mergulhados. No dia 30 de novembro a gente tem o Mergulhados da FADEP. E a gente está orando ao Senhor, correndo para esse trabalho ser uma bênção na vida dos adolescentes. Já vou pedir para você então, olha naquela câmera lá e dá esse recado para os adolescentes que vão assistir esse podcast, hein? Eles têm que assistir, hein? Tem que assistir. Tem que curtir, tem que comentar, hein? Galera da FADEP, Força Adolescente Assembleia de Deus Pindamonhangaba. É um prazer poder aqui ter essa oportunidade de falar com vocês e convidá-los a participar do Mergulhados no dia 30 de novembro, a partir das 14 horas, no Templo Sede. Não perca essa data, vai ser um dia muito especial de busca ao Senhor e você é o nosso convidado especial. Sem você, não tem o Mergulhados. Deus abençoe aos adolescentes, aos líderes e a cada um dos dirigentes de congregação. Qual é a data? 30 de novembro. 30 de novembro. Olha, gente, não esqueça, hein? 30 de novembro, Mergulhados. É top, já participei. Muito bom. Vamos para o que interessa então, Júnior? Vamos lá. Pode chamar de Júnior? Pode chamar. Pode chamar? Tem liberdade. Rapaz, é de Ju. Eu não consigo chamar mais de pastor Gessé, é muito difícil. É desde garoto ali na igreja juntos ali. E assim, vi vocês crescer, você, o pastor Alex, pastor Ulisses,
um trio de pastores em casa. Graças Ó, a cara, Deus. que legal, que legal. E a gente vê você hoje, o Júnior, Juninho, não tem jeito. É igual o pastor Paulinho, não tem jeito. Ver você aí, cara, na obra do Senhor até hoje, batalhando, lutando e também prosperando profissionalmente. Amém. Sabe? Isso é muito legal. E a gente queria conhecer um pouco da sua história hoje. Legal. Tem a família também, né? Tem uma família abençoada. Como que é o nome da esposa? Kellen Fernanda. Fernanda. Sem ela não dá. Não dá. Ó, hoje, exatamente hoje, completando 15 anos que nós estamos juntos, desde o início do namoro até aí noivado e casamento. 15 anos para a glória de Deus. Então vai ter que levar a Kelly para jantar hoje. Hoje não tem como jeito. escapar. E também o Davi Gabriel. Filho de G7 tinha que ser não Davi, tinha como, né? hein? Não tinha como. Tinha como. E vamos começar então? Vamos embora. Bora lá. Vamos lá. O Juninho, é assim, o nosso trabalho aqui é gerando os profissionais servos. Legal. Sabe? É uma motivação aos adolescentes, jovens, às pessoas de 30, 40 anos que acham que estão velhos e não conseguem mais. Então a nossa intenção aqui é mostrar os nossos irmãos da nossa igreja, né? Lá de Belém, Pinda aqui, das pessoas que estão vencendo dia a dia, sabendo que não é fácil. E eu li um texto aqui, buscar primeiro o reino de Deus, e eu vi isso em vocês, na sua casa. A sua mãe sempre trabalhando com o círculo de oração, e ela ensinando vocês. Então conte para nós um pouco dessa experiência aí de estar servindo ao Senhor e crescendo profissionalmente. Você acha que tem ligação isso? Total. Então conte pra gente alguma coisa aí hoje. Bacana. Eu digo que eu sou abençoadíssimo pela família que Deus me proporcionou estar nela, né? A irmã Maria Helena, ela dispensa comentários, né? É uma mulher guerreira, teve aí toda a batalha de vida, criando os 3 filhos, né, na casa do Senhor. Hoje, conselheira tutelar em Pindamonhangaba, já pelo 3º mandato, sendo a mais votada de todas as edições. O último agora ela teve 799 votos para o Conselho Tutelar. E ela foi ali o instrumento que Deus usou para conduzir as nossas vidas, a vida do pastor Alex, pastor Ulisses e a mim, né? Que eu tenho o privilégio de ser o caçula. E aí é claro que tem a participação da irmã Maria Helena, tem a participação do Alex e do Ulisses, né? Na minha formação. Eu costumo até dizer, brinco muito, que eu fui privilegiado. Eu tive, na ausência do meu pai, eu tive mais um pai, que foi o Alex, que era o irmão mais velho e precisou assumir o papel de pai. E fui privilegiado de novo, porque daí o Ulisses, que era o irmão do meio, precisou assumir o papel do irmão mais velho, né? Então, quando o Alex, no momento da nossa vida, precisou ir para o Haiti, pelo Exército Brasileiro, o Ulisses era quem estava ali em casa, exercendo aquele papel do irmãozão mais velho, cuidando de mim, tudo que eu precisava. Eu sempre tive esse porto seguro na minha família. E eles, na parte do estudo, eles também, assim, motivavam você ao estudo? Todos. Eu me lembro quando você era um pouco preguiçoso para estudo? Não? Rapaz, eu era pastor. O pastor Daniel era um pouco preguiçosão para estudo, sim. E só que a gente tem o exemplo da gente de inteligência em casa é o Alex, né? Muito inteligente. Então a gente sempre olhava, e eu particularmente olhava e tentava estar mais próximo ali daquele nível de inteligência dele. E ele sempre me orientando. Eu me lembro que assim que eu estava terminando o ensino fundamental para o ensino médio, ia pintar aquele vestibulinho, né, ali na ETEC, no Centro Paula Souza. E ele me motivou muito para eu fazer, que era uma oportunidade de ter um nível, né, de educação um pouco melhor do que seria proporcionado. E como uma das motivações, ele falou assim, ó, se você passar no vestibulinho, eu te dou uma bike nova para você poder estudar. Motivou muito. E eu passei no vestibulinho, para a glória de Deus, comecei a estudar lá e ele cumpriu, deu a bike. Na ETEC? Na ETEC. Não é uma escola particular? Não é uma escola particular. E ali eu fiz uma parte do ensino médio, né? No meu tempo era um pouco diferente, hoje você já entra e faz ensino médio técnico. No meu tempo era o médio de manhã e aí depois tinha que fazer uma outra prova a partir de um tempo para o técnico. Eu acabei, aí ingressando na época no mercado profissional, eu acabei não seguindo para o ensino técnico, mas fiz ali até o início do 3º ano do ensino médio. E que curso você fez, Juninho? Aí, depois, saindo ali do ensino médio, né, terminei em outra escola, e aí eu comecei a minha vida acadêmica em fisioterapia. Acredita nisso? Fisioterapia. Comecei fazendo fisioterapia, aí
mais uma provisão da irmã Maria Helena. Ela era funcionária da universidade onde eu fiz a faculdade, e ali a gente era bolsista, tanto eu quanto o Alex. Bolsista 100% naquela universidade, provido pelo serviço da irmã Maria Helena, e eu comecei ali, mas sabe aquele curso que você começa e a coisa não engrena, e aí o estopim para mim foi quando eu estava chegando no nível de estágio, né? E eu procurei uma clínica aqui em Pinda, dei um currículo e tal, e me chamaram, me selecionaram, e quando foi para finalizar ali eu perguntei, mas e o salário? Não. Estágio de fisioterapia não remunerado. Eu falei, mas não tem como, eu trabalho, eu preciso do dinheiro para me sustentar, né? E ali eu comecei a olhar, ver que aquele caminho não estava sendo, não compensava para mim, né? Financeiramente a conta não fechava. E aí foi quando eu decidi então mudar de curso. Foi quando, depois de 2 anos e meio cursando fisioterapia, eu tranquei o curso de fisioterapia e mudei para administração de empresas. Administração. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E é a área que você trabalha hoje? É a área que eu atuo até hoje. E exatamente no segundo semestre da faculdade, eu consegui uma vaga de estágio na empresa que eu trabalho até hoje. Estou há 13 anos nessa empresa. 13 anos. Passando aí de estagiário até o cargo que eu ocupo hoje. Que legal. Você toma conta de pessoas também nesse trabalho, não? Sim e não, né? Eu atuo, né, na parte de suprimentos da empresa já há 13 anos, né, diretamente nessa área, e desde 2013, finalzinho de 13 ali, assumindo como comprador responsável da unidade, né, cuidando de toda a compra de insumos para produção, insumos diretos, matéria-prima, componentes, para a fábrica poder produzir os produtos dos seus clientes. E aí tem um comprador, né, um auxiliar, um comprador júnior, no caso hoje, que atua junto comigo. Então, eu estou hoje com o terceiro comprador júnior que passa ali por compras, né? Graças a Deus tive 2 que trabalharam comigo e a gente pôde formar, e hoje eles estão em outras indústrias, né, trabalhando, muito bem empregados. E quando a gente conversa, a gente tem a alegria de saber que fez parte dessa história. Sim. Da formação desses profissionais. O legal disso, Vinícius, é que história ninguém apaga, né, cara? É isso aí. Ninguém apaga. Sabe, a história ruim sempre deixa a mancha, mas a história boa, que você ajuda alguém, incentiva alguém, né? Com certeza. Eu vi ele falando aqui, pô, ele me ajudou quando eu estava no início, aí Sim. acabou me casando. Tive essa honra. É sensacional isso, né, Muito bom. Quando eu olho o casal Vinícius e Luíne, e tantos outros casais, mas hoje ele está aqui na minha frente, eu posso dizer, né? Já digo sempre, mas para mim é um sentimento de honra, né? Sim. Pude pastoreá-los ali no Jardim Regina, quando passamos por ali, e também celebrar o casamento deles foi sensacional. E agora, na sede, né? Congregando na sede, poder encontrá-los, né? E ver aí eles prosperando ministerialmente é uma alegria sem tamanho. Que legal, que legal. Conhecendo a sua história, porque eu sempre te vi, mas não conheço a sua história. A gente tinha amizade na igreja. Sim. Você era bem mais novo que eu. Você está com quantos anos? Eu estou com 37 anos. 37, hoje. Olha só, 20 anos. Quase 20 anos, 19 anos de diferença. Sim. Então, assim, eu já era jovem, você era garoto ainda. E eu me lembro de um congresso de adolescente, eu acho, que vocês entraram cantando Dia Feliz. Ulisses entrou. 1997. E eu lembro de vocês ali, e você pequenininho, sempre por perto do Alex e do Ulisses. Isso aí. Sempre. E isso aí, você acabou falando no começo, isso te motivou eu quero parecer com os caras. É isso aí. E hoje, como é o seu sentimento quando você encontra alguém, tanto profissional como cristão, Júnior, de alguém que fala assim, pastor, da hora, o senhor me ensinou, como ele acabou de fazer aqui? Sim. É um sentimento que não tem preço, né? Não tem preço porque é aquele negócio, a gente não tem dinheiro para emprestar e nem para dar para ninguém. O que a gente tem é o poder, pela misericórdia de Deus, contribuir na formação e no crescimento dessas pessoas. E o nosso grande objetivo de vida é esse legado. Que a pessoa olhe, né, e tenha qual boa história ela vai ter de mim. Quando ela olhar para o Gessé, ou para o Juninho, ou para o Ju, né, que história que ela tem? Uma pessoa que contribuiu, né, de maneira muito amável. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoa, eu gosto de estar nesse relacionamento, olho no olho, apertar a mão, abraçar e poder contribuir de alguma forma, na minha simplicidade, né? Poder contribuir para que as pessoas elas cresçam e principalmente cresçam no conhecimento da palavra do Senhor, no relacionamento com Deus, porque foi assim que eu vi a minha vida mudando, o curso da minha vida mudou, a partir do momento que eu entendi que eu precisava ter um compromisso sincero e fiel com Deus. O curso mudou
Foi Deus ou foi sorte? Foi Deus, né? Totalmente Deus. Não tem como, né? Totalmente Pra Deus. gente que acredita em Deus, é assim, a gente sabe que nunca tem coincidência. Até a irmã Solange disse aqui quando ela passou, você lembra o que ela disse? Cristocidência. Cristocidência, acho que foi isso. Foi muito bom. É sempre Deus, né? O Thiaguinho passou a falar, todos que estão passando aqui, mostra assim, é Deus. Eu sou um Totalmente. profissional hoje, eu conquistei minha casa, meu carro, eu tenho meus filhos, tô criando e tal, mas sempre Deus. E eu tenho certeza que isso para você também, sabe? Você teve uma mãe aí, tem a mãe ainda que te, assim, a sua mãe, ela se tornou um espelho para muitas mulheres. Acabou. Isso aí ninguém vai pagar. É muito tempo ali fazendo a mesma coisa ali e o pessoal junto. Exatamente. Se é ruim, ninguém tá junto, cara. A verdade é essa. Ninguém acompanha. Mas assim, a imagem da sua mãe para você hoje, dos seus irmãos, você fala assim, de boca cheia, cara. A gente sente que seus olhos brilham. E falando hoje da esposa, a esposa e o filho ali, Nossa, Davi. A Kelly Parece com o Juninho ou não? Vai parecer com o Juninho, quer que siga esse... Parece demais. Eu, no finalzinho ali da gestação, eu tentei convencer a Kelly de colocar o nome de Gessé Neto. Ela não aceitou. E a gente seguiu com o Davi Gabriel. Mas hoje ela fala assim, puxa vida, se eu soubesse que ia aparecer tanto, eu deixava. Né? Porque esse nome Gessé, eu quando criança ainda, eu tinha muita dificuldade de entender esse nome. Né? Mas aí chegou um tempo, tanto na vida profissional quanto escolar e acadêmica, que eu comecei a sentir esse nome como um nome de uma pessoa amadurecida, sabe? E eu preciso destacar, esse nome eu herdei do meu pai, né? Meu pai, um dos grandes exemplos que meu pai me deixou, a mim e aos meus irmãos, é que o homem, ele provê tudo na sua casa e ele precisa ser trabalhador, né? Então, quando eu penso no senhor Gessé hoje, né, já descansa no Senhor, e quando eu penso nele, eu penso em alguém que não arredava a mão do trabalho. Então essa soma da contribuição na vida cristã da minha mãe e a contribuição do homem que trabalha, que gera o sustento da sua casa, isso eu não tenho dúvida, né? Somado a esses dois irmãos maravilhosos que eu tenho, isso foi o que foi Deus, jesuicidência, né? Mas foi Deus que preparou toda essa condição para o Gessé Júnior estar formado e poder estar sentado nessa cadeira aqui hoje, participando desse importante trabalho. Pastor, vou fazer uma pergunta pro senhor. Claro. O senhor não consegue chamar ele de pastor. Eu já não consigo chamar ele de Juninho. Hoje ele vai passar uma dificuldade. O senhor tá 14 anos. Quase 14 anos. Quase 14 anos na Pisangue. O senhor começou aonde? Porque o senhor foi vendedor, né? Rapaz, eu fui. Meu primeiro emprego foi vendedor de salgado, acredita? Vendia salgado aqui no centro de Pindamonhangaba. Começou quando eu ainda devia ter meus 12 para 13 anos, numa necessidade familiar. A minha mãe fez alguns bolos e pizza para eu vender nas oficinas perto da minha casa. E o negócio deu certo, só que logo ali as coisas já foram meio que... O Alex arrumou um emprego, o Lissa arrumou um emprego melhor, ela também conseguiu uma colocação e eu consegui ficar um pouco mais de boa. Só que, como eu disse, o exemplo do meu pai de homem trabalhador, eu lembro disso quando o Ulisses chegou no meu pai com 13 anos, eu acho, para trabalhar. Ele falou, pai, conseguiu um emprego aqui com o tio, aqui na oficina dele e tal. Eu falei, conseguiu? Tá tudo certo? Vai trabalhar? Tem certeza? Tem. Então tá aqui, ó. Conta de água é sua. E já o primeiro emprego, o Alex, quando começou a trabalhar, pai, tô trabalhando, tá, conta de luz é sua. E esse senso de responsabilidade, né, passado a eles, eu vi e falei, legal, mas tudo bem que eles vão ter que pagar a conta de água de casa, mas eles vão ter o dinheiro deles, né? Isso foi o que motivou. E aí eu comecei como vendedor, vendendo salgado. Ali o dinheiro era curto, né, porque mais comia o salgado do que recebia. Lembra na casa do Tiquinho, o pastor falando que abriu uma... Foi um hot dog. O pastor... Nossa, como é o nome dele? O Ayrton. Eloy. Brigadeirão do O azeite. Brigadeirão. Ah. Ele falou assim que ele abriu uma barraquinha de cachorro quente e faliu, porque ele comeu o próprio... Mas não tem como. Não tem como. E era bom esse salgado, Júlio? Era bom demais o salgado. Bom demais o salgado. Era uma vizinha que fazia, eu e o filho dela vendia junto. E a gente vendia por toda a cidade aí, né? Depois desse primeiro emprego, que foi vendendo salgado, tinha um irmão na igreja, não sei se o senhor vai se recordar, do Isacoco. Isacoco, lógico, lembro. Eu trabalhei, o irmão Isaac.
o Jonas, né, o filho O Jonas, dele. o filho deles. Eu trabalhei para eles na doceria que eles tinham, né, fazendo me cocada lembro. e Maria Mole. Eu me Trabalhei lembro. lá algum tempo ali, trabalhei nessa empresa deles. E depois, logo com 16 anos, foi meu primeiro registro em carteira numa loja, que hoje, infelizmente, ela não tem mais em Pinda, mas em Guará ainda continua tendo, que é a Celes Noivas. É uma loja de Sim, locação eu de lembro. roupa, né? Eu lembro. Então começamos a trabalhar ali na Campos Sales, quando a loja retornou para Pinda, e aí a gente estudava de manhã e trabalhava à tarde, né? Então o relacionamento era esse com o público, atendendo ao público ali o tempo todo. E coisa difícil é você convencer um cara que não gosta de usar terno, que nunca usou terno, que vai ter que usar o terno pela primeira vez, que a camisa dele tá combinando e que ele tem que pôr aquela gravata, né? Então aí por ali a gente foi desenvolver um pouco da persuasão. Conseguir convencer o cliente que aquele modelo de roupa combinava com ele e com a roupa da esposa, né? E aí a gente foi desenvolvendo isso até... Quantos anos você tinha, mais ou menos? Nessa Eu época? comecei nessa empresa com 16 anos. 16 anos. 16 anos, meu primeiro registro em carteira. Mais ou menos ali, eu tinha acabado de completar 16 anos, foi a partir de maio do ano que eu completei 16, que agora a conta eu não vou conseguir lembrar de cabeça, mas foi ali a partir daquele ano, dos 16 anos, em maio, que eu consegui meu primeiro registro em carteira. E aí eu vim, né? Depois trabalhei nessa empresa até 2008, fiquei 6 anos nela. Então, saindo dela, aí foi um pouco mais difícil, porque daí eu trabalhei um pouquinho aqui, um bico ali, outro bico lá, fazendo algumas atividades, até eu conseguir fazer essa mudança do curso que eu comentei, né? Ver que era o momento de eu mudar o curso para administração e conseguir a vaga de estágio na empresa que eu trabalho hoje, que é a Pisani Plásticos. Quantos anos? Fazem 13 anos 13 e meio anos, que eu tô lá. 13 13 anos e meio. Aí eu fui contratado lá numa vaga para estágio, né? Já no setor de compras. Era um contrato de 2 anos, mas devido à alta demanda da indústria, né? Eu precisei... A indústria me efetivou com um ano antes, cancelou meu contrato de 2 anos e me efetivou. E aí em 2012, maio de 2012, dia 2 de maio de 2012, eu fui efetivado como assistente de compras. Depois eu passei de maio de 2012 a dezembro de 2013, quando eu fui convidado, né? Teve uma mudança ali na empresa e eu fui convidado a ser então o comprador responsável da unidade. E aí é mais uma oportunidade de falar de como Deus cuida da gente. Porque eu recebi essa promoção, pastor Daniel e Vinícius, na segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2013. No sábado, dia 21 de dezembro, era meu casamento. Uau! No sábado, dia 21 de dezembro. Uma semana antes. Na semana do casamento Semana ali, do casamento. eu recebi essa promoção, né? E eu me lembro perfeitamente do gerente da época me dizendo o seguinte: eu falei, tá, mas o senhor sabe, eu tô recebendo a promoção, legal, mas eu caso agora sábado, já tenho uns dias para tirar. Ele falou assim, fica tranquilo, só te falo uma coisa, seu salário vai melhorar. Eu falei, ô, Glória. Isso é bom. Que era bom, né? A grande ali, a situação do casamento, você tem mais responsabilidades. E aí o salário realmente melhorou. Deus entrou com essa providência abençoadora nas nossas vidas. E a gente já começou ali, finalzinho de 13 para começo de 14, esse trabalho na empresa como comprador. E aí fomos desenvolvendo a cada etapa ali, né? E já soma-se aí agora exatos 10 anos completos na área de compras como o responsável de compras na unidade. Que legal. Você falou várias vezes, não sei se o Vinícius prestou atenção, em oportunidades, que Deus te deu oportunidades. Sim. Oportunidade é algo assim, passou, ela não volta. Como você jogar uma pedra em alguém, não tem jeito de você pegar ela no ar, ela vai atingir. E a oportunidade da mesma forma, se ela passar, e você enxergou essa oportunidade, porque assim, você foi procurado por uma promoção, porque você estava trabalhando direito. Sim. Ninguém ganha promoção de qualquer jeito. Então, essa oportunidade que a empresa te deu, você consegue ver Deus nisso também? Totalmente. Totalmente eu vejo Deus nisso, porque era a coisa mais improvável, né? O comprador que trabalhava na empresa na época, infelizmente, é um amigo do coração. Ele foi meu padrinho de casamento, inclusive, eu fui padrinho de casamento dele. E ele foi desligado, uma decisão da empresa. E o camarada tinha 10 anos de experiência na empresa. E eu estava chegando ali, um estagiário, assistente de compras, tinha 2 anos e meio, quase 3 anos de empresa. E ter essa oportunidade, no momento, até voltando à história, o Ulisses morava em Passos na época.
ele era supervisor de uma rede de farmácias e ele chegou a tentar ver a possibilidade de eu assumir uma gerência de uma farmácia lá na região dele. E o empecilho na época da negociação foi que ele estava tentando com que o proprietário dessa farmácia, né, dessa rede de farmácia, pagasse o meu salário e pelo menos um ano do aluguel, para valer a pena, compensar ali até eu levar a Kelly, a gente se estabelecer na cidade, ela arrumar um emprego e as coisas ficarem certas. E no finalzinho de novembro a resposta veio negativa. E eu estava muito esperançoso com aquele trabalho, porque ele realmente mudaria a questão financeira, né? Que era um momento importante para a gente ali do casamento. E aí eu fiquei desanimado, falei, puxa vida, é uma grande oportunidade que eu ia ter agora, e bati na trave, aquele sentimento de bater na trave. Mas, né, a gente sempre aprendendo a descansar, a confiar no Senhor, e por isso que eu vejo Deus nessa oportunidade, porque naquele momento em que a empresa traçou a estratégia dela, Deus certamente tocou no coração do gerente, do diretor, e o gerente ainda me falou. No dia ele falou assim, olha, a gente entrevistou algumas pessoas para essa vaga, mas eu falei para a diretoria que eu acreditava que você tinha potencial para assumir essa vaga. E eu fiquei muito contente, falei, tá, mas como que vai funcionar? Ele falou assim, ó, você tem 6 meses. Se em 6 meses você não der certo, eu falei, daí eu volto porque eu fazia. Ele falou assim, não, se em 6 meses você não der certo, você vai mandar embora, porque já tem um cara que vai te substituir na sua área, e que inclusive, olha só a missão, eu estava indo desempenhar uma nova função na empresa, nova para mim, mas eu tinha a responsabilidade de treinar quem estava vindo para ocupar o meu lugar. Então eu estava subindo uma posição, e quem estava vindo para minha posição na empresa, eu ia precisar prepará-lo para aquela função. E aí eu vejo Deus completamente, porque ele me capacitou em aprender e desenvolver o que eu precisava fazer, e também ter a facilidade ali de ensinar uma pessoa que inclusive foi um recrutamento interno da empresa para a vaga, e aí poder prepará-lo ali para trabalhar comigo. Então, legal. O Thiago da Benturismo falou aqui, né? Eu acho que você que perguntou para ele como que. Quem lembrar aqui? Você fez uma pergunta para ele, não sei se você se lembra, sobre ser cristão, e se ser cristão ajudou nessa. Foi isso, não foi? Te ajudou esse momento assim, aceito ou não aceito? Se vai dar certo ou não vai dar certo? Sim. Ser cristão me ajudou em 2 pontos nesse quesito. O primeiro é entregar isso às mãos de Deus e pedir ao Senhor o tempo todo graça e sabedoria para dar conta da responsabilidade. E a irmã Maria Helena orando. Opa! Maria Helena, Alex, Kellen, Cíntia, Ulisses, Keila, todo mundo orando. Uma rede de oração. Família Vila Nova todinho orando ali. E também, né, foi muito importante para a empresa. Porque a empresa olhava e sabia que o Gessé era um jovem cristão. Né? Até aquele momento eu ainda não era pastor, mas sabia que eu era um jovem cristão e sabia que podiam confiar naquele moço, naquele jovem de 25 para 26 anos, que eu tinha em média na época, 24 para 25 anos, podiam confiar nele, porque ele tinha uma família e ele tinha um Cristo que ele precisava zelar pelo nome. E para as pessoas entenderem a complexidade de ser um comprador, porque você está lidando com o dinheiro da empresa. Sim. É você que está negociando. Uma negociação errada de um comprador traz um prejuízo enorme para a empresa. Sério. Sério prejuízo. Eu tô do outro lado da mesa, né, pastor, hoje. Boa, mas a gente sabe a responsabilidade que a empresa coloca em você, porque você, para o fornecedor, você é a pisane. Exatamente. Então, assim, se você comprar errado, ou se você agir de má fé contra a empresa, fazer uma negociação por fora, a gente sabe que nesse meio corporativo de compra e venda há alguns conchavos, Sim. acordos. Então, a empresa olhou e falou assim, esse cara é confiável. Exatamente. Isso por ser cristão. Né? Favoreceu, claro. E aí, eu vejo muito Deus nisso, porque hoje a empresa ela tem diversas formas de controlar isso através do compliance, do sistema de cotações e toda a forma que ela atua.
Só que no final das contas é um ser humano que está cuidando de um processo, né? Então a gente precisa ter bastante responsabilidade, porque o que eu sempre falo para todo mundo que está à minha volta ali, a melhor compra que eu fizer, a empresa vai conseguir ter uma margem de lucro melhor no produto que ela vende. Então, compras que por muitos anos em muitas indústrias foi um setor ali que alguns consideravam até como custo, há alguns anos ele passou a ser visto como um setor estratégico, né? Um setor que os melhores negócios que compras faz, eles vão resultar numa saúde financeira da empresa. Porque hoje eu não cuido, o cuidar da compras é quando o pessoal fala, o comprador faz o que? Ele compra. Não. No meu caso, especificamente, como comprador ali na empresa que eu atuo, eu recebo o planejamento do PCP, faço um cheque com eles do volume que a gente tem em estoque versus a demanda de consumo e o que ela está solicitando, se bate, faço a compra e nessa compra eu estou o tempo todo negociando com os fornecedores um prazo alongado de pagamento, uma condição melhor, para quê? Para que as contas fechem, né? O tempo que eu pague o meu fornecedor feche com o tempo que eu recebo do meu cliente. Porque normalmente essa conta não fecha. O cliente, ele geralmente paga com um prazo mais longo. E o fornecedor quer receber com um prazo mais curto. Sim, sim. Até porque na cadeia, né? Aí o cliente é muito grande, estou falando de grandes clientes, como grandes montadoras e grandes empresas de bebidas do Brasil, que são os nossos principais clientes. E aí, eles são muito grandes, então eles forçam sobre a gente. E a gente precisa contar com essa parceria dos fornecedores para trazer um equilíbrio. Eu entendo bem isso. Você sabe bem como funciona isso. É assim. Mas assim, Júnior, a gente vê hoje, e esse trabalho seu é um trabalho de confiança da empresa. Totalmente. A empresa, não sei se é o presidente da empresa que tem lá, sim, como que funciona isso? Um presidente. E para ele, você é o cara que vai ter que movimentar tudo ali, como você vai ter que fechar. Vai ter que vai fechar. Ter que encaixar no final. Hoje eu tenho um gerente, né, corporativo, que ele fica na matriz. A empresa ela tem matriz em Caxias do Sul, unidade 1 Pindamonhangaba e unidade 2 Abreu e Lima, Pernambuco. E ele cuida de uma maneira sistêmica da empresa, né? Então é um grupo de 6 compradores, mais esse gerente. Então, mais o legal, né, que eu falo para todo mundo que eu gosto muito ali da dinâmica do trabalho, é porque eu tenho contato direto com o diretor-presidente da empresa. Sim. E um contato, por ser um cargo de confiança. Por ser um cargo de confiança. E aí até para, olha, se ele tem dúvida na liberação de um pedido de compras, ele liga no celular que eu tenho da empresa e me questiona, Gessé, estou liberando tal pedido, tá tudo certo, o preço que você está comprando bate com o preço de vendas, você já confirmou lá com o custo se está certo. Eu falo, o nome dele é o senhor Paulo, né, Paulo Weber. Eu falo para ele, seu Paulo, o senhor pode ficar tranquilo que eu já falei com o rapaz de custo, a conta tá fechando, tá tudo certinho, pode liberar que tá tudo equilibrado aí. E aí, esse negócio, consegue dormir bem dentro desses negócios assim, quando chega em casa, consegue ir para casa e deixar a empresa? Consigo. No começo eu confesso que foi um pouco mais difícil, né? Foi bastante trabalho ali para a gente poder alocar tudo na cabeça. Porque ali a responsabilidade é grande, sim, né? Sim. É um negócio. Mas em um momento que eu percebi que eu estava levando muito peso do trabalho para casa, e isso não estava sendo saudável, eu conversei com a Kelly e pedi para que ela me ajudasse, tanto no que eu levava do meu trabalho, quanto que ela levava do dela, né? Que a gente soubesse desligar a chave. Se formos conversar, vamos conversar sobre as coisas boas, sobre os bons resultados, ou até sobre as dificuldades, que não tem como também não trazer a dificuldade, mas não trazer aquele estresse, sabe? Aquilo que vai me fazer descontar nela a pressão que eu estou sofrendo. Sim, lá, é isso mesmo. Né? Então, ela também tem um cargo. Ela também tem um cargo, uma responsabilidade na empresa que ela trabalha. E assim, eu já cheguei a sonhar, né, com negociação, com carga chegando, carga não chegando. Mas hoje, graças a Deus, já há alguns anos, a gente consegue entender que, lógico, a responsabilidade ela está sempre dentro da gente, né? Mas que é dividido, né? Porque daí você fecha ali a etapa do trabalho, e depois você vai para casa, e depois tem a igreja, e a família tá junto na igreja, e depois volta para casa. Então todo esse ciclo a gente conseguiu cuidar. Mas foi orando, né,
dialogando bastante, graças a Deus eu posso dizer isso. Eu e a Kelly, a gente sempre conseguiu ter um diálogo muito saudável no nosso casamento. Muito né? bom isso, muito bom. Muito saudável. E eu falo para ela que ela é um presente de Deus na minha vida e ela, se Deus usou, como eu disse, todas essas pessoas, né, que eu tenho na minha vida hoje, Deus usou para poder me formar e me estruturar. Então, o meu fundamento é Cristo e junto a minha família. Família. Que top, né? Que top, cara. Que top. A gente fica feliz. Amém. Porque a gente vê muita família hoje toda desorientada, né? Sim. Pais que não acreditam nos filhos e tal, irmãos que vivem em guerra. E assim, eu vou repetir de novo, eu vi vocês crescendo na igreja. Não tinha como. Sua mãe estava com vocês lá o tempo todo. Vocês começaram a cantar na igreja desde garotinho. Sim. E não pararam, cara. É isso aí que... eu li esse texto aqui, Buscai primeiro o reino de Deus, que eu vi isso na sua mãe, Maria Helena. A entrevista é com você, mas não tem como. Não tem como não falar não dela. Não tem como, cara. Não tem como, né? Sabe, assim, a gente viu ela sempre batalhando, correndo, e vai para um lado, para o outro, e tá ali. Chega a época de congresso, ela tá ali, sabe, assim, sempre. É difícil de acompanhar ela. É difícil. Meu Deus. O ritmo É acelerado. Ela tem uma pegada que é fora de série. E assim, eu vejo hoje, né? Eu tô com 37 anos. A minha mãe casou em 81. E 82 o Alex nasceu, 84 o Ulisses nasceu. E se eu não estiver falando errado, final de 86 para o início de 87, mas ela contava, né, que ainda comigo na barriga, ela já havia iniciado a regência do Círculo de Oração da Sede. Uau. E na adolescência e juventude dela lá em Guaratinguetá, já regeu o grupo de jovens, já tinha esse trabalho com regência na vida da irmã Maria Helena, vem de longos anos, né? E aí nós três crescemos com isso, né? Nós crescemos com essa visão e a gente tinha os cultos domésticos em casa, né? E que era interessante quando a gente era criança e a gente ia para casa dos nossos avós em Guará, o pastor Francisco Lanove e a irmã Djanira, ambos descansando no Senhor hoje, eles tinham um momento do dia que era o momento da oração, né? Então a gente tinha que ir às 3 horas, cada um em um cantinho, parava a brincadeira, orava, e a gente cresceu com isso, né? Eu cresci com culto doméstico na minha casa, da irmã Maria Helena. O Alex e o Ulisses cantavam em dupla, o senhor lembra bem disso, né? Lembro. E para mim, isso era demais. Só que eu era desafinado, pastor. O senhor tem ideia, o Alex e o Ulisses iam ensaiar. O que você fez? Afinal, eu vou entrar nessa escola aí. Eu pedi para Deus. Eu vou começar a pedir. Eu pedi pra Deus. Eu não consigo. Eu confesso que eu pedi para Deus porque o Alex e o Ulisses estavam ensaiando e em alguns momentos eles me pediam para sair da sala, sair do ambiente, porque eu estava atrapalhando eles ensaiar. Porque eu queria cantar junto, mas cantar tudo desafinado, aí não dá. E eles cantavam ali em dueto, né? O Alex, o Ulisses aquela garganta de ouro de primeira voz, o Alex uma segunda voz fantástica. Fantástico. Então eu entrava no meio das duas, não fazendo nada. E aí falar pra mim que o senhor é desafinado. Não, eu era. Não tem como, não dá pra falar. E aí eu comecei a orar, e eu vou ser sincero, de chorar pra Deus e falar, Senhor, por que os meus irmãos cantam? E eu me lembro que num tempo da vida que o meu pai havia se reconciliado com Cristo, estava firme na igreja, a minha mãe até convidou e ele aceitou, ele solou um hino pro Círculo de Oração. Eu lembro. Lembra? Soldado ferido, ó. Soldado ferido, me lembro. Tá na memória. Me lembro. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, mas minha mãe canta, meus irmãos cantam, até meu pai canta e eu não. Então eu pedi isso para Deus, pedi incansavelmente. Pedi isso para Deus. Tinha algo que eu pedia para Deus para ter uma voz para cantar e para ser pastor. Me ajuda a orar nisso, eu tenho vontade de cantar. Vamos orar junto. E aí foi numa... Comecei a cantar, minha mãe sempre incentivando, aí cantando sozinho, de um pouco eu comecei a soltar um pouco a voz ali, mas era muito tímido, né? Eu era uma criança muito tímida. Não sei se o senhor lembra bem disso aí. Até ontem a gente teve no ensaio da sede ali, e o Salatiel viu meu filho, Davi, brincou com ele, ele já sorriu todo. Ele falou, ele é mais animadinho que o pai, porque o Juninho era bem tímido. E eu me lembro de ser uma criança tímida mesmo. E aí eu ficava toda ali e falava, minha mãe, não. E eu lembro que uma oportunidade dos adolescentes da sede, já estava adolescente na sede, a Letícia, coincidência, filha do Salatiel, ela era nossa regente e adolescente, ela me deu um hino para solar.
E eu falei, Letícia, não vai dar certo. Ela, não, vai dar certo em nome de Jesus, ensaia a hora, eu vou orar e vai dar certo. E naquele dia, incrivelmente, naquele dia, eu senti de Deus, que Deus estava derramando sobre a minha vida aquela graça. Amém. E dali pra frente eu comecei a cantar. E gosto de cantar, né? Gosto de cantar, gosto muito de louvar o Senhor. E aí foi isso. E agora posso dizer que dá pra cantar. Tem gente que canta muito, mas a gente canta, a gente gosta de cantar. Pastor, vou fazer uma pergunta pro senhor. Pastorear. Benção. E eu posso dizer que fui ovelha sua e uma referência que o senhor dava, sempre esse impulso de ser um bom profissional. Isso o senhor sempre falou na igreja. Só que hoje o senhor está estudando, hoje o senhor está fazendo MBA, hoje o senhor está... Fala um pouco pra gente como é que é isso aí. Isso, rapaz. Porque parece que o senhor fala pra mim que é meio difícil esse negócio aí. Eu tinha o sonho de fazer um MBA na área que eu gostaria, né, que é Logística e Supply Chain, que é a cadeia de suprimentos. Mas eu tinha uma instituição específica que eu queria fazer, que era a Fundação Getúlio Vargas, né, a FGV. Pela qualidade do ensino, pelo peso que o nome traz para o currículo. Então, eu sonhei com isso e em 2022 eu consegui começar esse curso. Na verdade, eu não consegui começar o Supply Chain, porque não tinha turma fechada na época. Eu comecei gestão empresarial, fui fazendo e estava num curso bem pegado, bem difícil. Mas sabe aquela história que você vê de tudo um pouco e não vê o foco que você quer ver? E aí, daqui a pouco, uma moça da sala deu uma desaparecida lá onde eu encontrei com ela na hora de um intervalo. As aulas são aos sábados, de 15 em 15 dias, né? Das 8 da manhã às 5h40 da tarde. É bem puxado. E aí eu encontrei com ela e falei, o que aconteceu? Você abandonou o curso? Ela falou assim, não, eu mudou. Eu tô em Supply Chain, abriu a turma. Na hora, eu fui dali do meio da área ali de café. Eu já fui na secretaria, chamei a coordenadora, perguntei para ela como que eu fazia para mudar. Ela falou, não, eu faço o estudo, te mando, você analisa lá e a gente segue. E aí eu me lembro que foi de Deus isso, porque ela fez o estudo, me mandou, e aí ela falou assim, só que tem o seguinte, como você começou na turma de gestão empresarial, e Supply Chain começou agora, então você está adiantado em relação a eles. Então o que vai acontecer? Você vai ter que paralisar seu curso, não vai parar de pagar, vai ter que paralisar o curso. E só lá em fevereiro que você volta com essa turma. Eu falei, puxa vida, que bacana. Sabe que data era essa? A minha última aula foi no último sábado de julho. Penúltimo sábado de agosto. E o Davi nasceu dia 31 de agosto. E eu fiquei 6 meses, quase 7, sem estudar. Jesus de novo. Cristo-acidência. E pude acompanhar esse comecinho bem de perto, né? Porque um dia inteiro longe, né, para deixar a Kelly ali sozinha com o recém-nascido. Eu pude acompanhar esses 6 meses ali bem de perto, né, bem de perto mesmo. E aí voltei e agora, né, tô aí para graças a Deus concluir. Agora em novembro a gente conclui. Foi bastante puxado, tem sido bastante puxado, mas foi algo que mudou a minha concepção de qualidade de estudo, né? Realmente é uma excelente instituição, o estudo é excelente, a cabeça, né? É importante o estudo, como o Vinícius falou, eu sempre incentivava, né? Eu pego a base do que o pastor Euclides sempre falou, olha, vão lá, formem, né? Formem, estudem, se formem, e eu passava isso para a igreja, né? Passava isso para cada um deles, olha, eu tive essa oportunidade de fazer uma faculdade, de me preparar para poder cuidar da minha família e nunca deixei de cuidar da obra do Senhor. Eu consegui conciliar essas coisas, mas é importante que vocês busquem, através do estudo, né, uma formação acadêmica, uma formação profissional, para que você possa tratar a família com dignidade e abençoar a obra de Deus. Sim. Tudo junto ali. O pastor Marcos Maior, ele sempre usa uma frase, né? Ele teve aqui semana passada. Quando você cuida bem das coisas do Senhor, Ele cuida das suas coisas, né? Sim. E quando eu leio esse texto aqui, eu li de propósito hoje, buscar o primeiro reino de Deus, que eu vi a sua família, a família Maria Helena, Gessé ali, sempre na obra do Senhor. Seu pai se afastou um tempo, mas aprove a Deus ele se reconciliar e tal. Graças a Deus. Assim, foi a oração. A oração não abandonou eles. Foi Deus. Mas assim, hoje, na empresa que você trabalha, você consegue aplicar todo esse ensino da sua mãe em alguma área do trabalho? Os ensinos que a sua mãe trouxe para você, de homens, você tem que ser homem, cara.
sabe? Sim. Não vai ser o menino chorão, não consegui, não dá, vou desistir. Eu vou orar para cantar. Não, Eu vou orar para cantar. Não, Consegui, pastor. A primeira é ser uma pessoa justa e honesta. Isso veio do berço. Isso veio de casa. Ser o quê? Justo e honesto. Forte isso, hein? Forte, forte. E depois, verdadeiro e sincero. É algo que tem hora que eu não gosto muito, porque às vezes a minha expressão conta um pouco do que eu tô sentindo e em alguns momentos não é. Você é ser humano, pô. Mas, é ser humano, é mas normal. o mundo dos negócios, o mundo executivo, isso não é às vezes tão legal, né? Sim. Mas eu tenho conseguido, né? Aí, com bastante inteligência emocional, domínio próprio, que a Bíblia fala desse fruto do Espírito. Fruto do Espírito, esse domínio próprio, de conseguir conter isso, né? Para poder aplicar isso no dia a dia. Mas o que justiça, honestidade e o principal que eu vejo é crescer com as dificuldades. O que eu aprendi na minha casa foi que nunca ia ser fácil, mas com determinação. Vocês passaram por problemas, então? Passamos por não foi tão fácil. Não foi tão fácil. O Alex ser um oficial hoje da polícia? Não, o Alex chegar a comandante do GP de Santo Antônio ali como primeiro sargento não foi fácil. O Ulisses hoje é policial penal em Minas Gerais, né? Mudou um pouco ali o ramo, quis ir para a área do concurso público, mas a gente passou momentos difíceis, né, na nossa adolescência com a separação dos nossos pais, né? Não foram tempos fáceis, foram tempos de... A maior experiência de fé que eu tenho, que eu vivi, foi... Eu cheguei da escola e tava com fome, adolescente. Fome é a coisa mais comum, né? E aí eu falei pra minha mãe, eu tô com fome, quero comer. E ela falou assim, calma que eu já vou fazer alguma coisa. E normal você ir fuçar, né? E eu fui abrir a despensa e a despensa estava vazia. E aí eu me lembro que a minha mãe fez um restinho de arroz que tinha. E daqui a pouco nesse tempo do arroz cozinhar ali, eu vi ela no quarto, orando e chorando. Uau. E pedindo para Deus que Deus entrasse com a graça dele. E passado 1 hora, bate palma no portão de casa. Quando eu abro, tinha um supermercado ali no Crispim chamado Pais Monteiro. E eu olhei, era o entregador. Eu sou muito bom de fisionomia, né? Eu olhei e falei, aquele cara é o entregador do Pais Monteiro. E olhei assim, falei, pois não. É a dona Maria Helena que mora aqui? Eu falei, tem uma entrega para ela. Entrega? Mãe, chegou uma compra e ela já veio dando glória a Deus. Como assim? Abrimos o portão, o rapaz veio, descarregou 2 caixas e falou assim, agora eu vou voltar lá porque não deu para trazer a caixa de mistura. E voltou e buscou essa caixa de mistura. Tinha até Danone ali na caixa. E foi uma irmã que já descansa no Senhor, irmã Maria José, uma pessoa que Deus levantou para cuidar de nós. A gente terminou os dias dela chamando ela de vó Maria José. Irmã Maria José que regeu o círculo de oração antes da sua mãe? Não. Sede? Ela conheceu Jesus um pouco depois. Ah, tá. E ela ali da sede, né? Desculpa que Não, eu tô me segurando aqui. E ela foi tão fantástico, pastor, que Deus fez, porque essa irmã, ela passava em casa, pegava minha mãe, levava no mercado, e tudo que ela colocava no carrinho dela, ela colocava no carrinho da minha mãe. Cuidou de nós por alguns anos. Providência de Deus pela necessidade que nós tínhamos. Então, eu aprendi a ser grato a Deus por isso. Hoje, uma das obras que eu mais amo, Vinícius está aqui e sabe disso, e toda igreja que eu pastorei, todo mundo conversa comigo, é a assistência social. É poder levar o alimento àqueles que necessitam. Porque em um momento eu necessitei. E Deus levantou uma pessoa para poder socorrer a gente. Não tem como esquecer, né? Não tem como esquecer. Não tem como esquecer. E isso foi um exercício de fé. Né? Foi a primeira vez que eu vi alguém orar e Deus responder ali. Então eu falei,
como o senhor diz, uau! Né? Da hora, Esse aí não tem jeito. Esse não tem jeito, Esse é faz muito da... Característica. Característica, é a cara do pastor Daniel. Não tem como, eu sou fã do senhor. O senhor é uma bênção, um exemplo para nós também, muito. Me lembro do senhor ali tocando, né, o trompete na sede, jogando bola na chácara do pastor Walter. Isso era bom. Jogava bem, Isso era jogava bom. bem. E um pastor também, né, me lembro ali dos anos de Alto Cardoso, né, Alto Cardoso, todas as congregações. Me lembro, inclusive, de um dia que o senhor esteve pregando no Beta, quando eu pastoreava lá. Fui. A irmã Sandra tinha tido AVC, o AVC sim. e Deus me tocou a falar para o senhor que o senhor ainda retornaria. Era um tempo, mas que o senhor ainda retornaria a pastorear. Eu lembro. E meses depois ali, o senhor voltou para a congregação do Vila Rica e eu agradeci a Deus, porque a gente se permite ser usado, mas a gente fica temeroso. E aí foram esses exercícios de fé, que a gente foi crescendo com eles, e isso ajudou a gente a chegar até aqui. Pastor, dentro do seu ambiente de trabalho, eu acredito que há oportunidade de falar de Jesus, há oportunidade de aconselhar pessoas. E eu queria que o senhor falasse, nessa posição que o senhor tem na empresa hoje, eu acredito, né? O senhor está 14 anos na empresa, então as pessoas já sabem quem é o pastor Gessé? Sabem. E eu acredito que as pessoas vêm até o senhor, e o senhor tem alguma coisa para contar aí pra gente? Rapaz, eu tenho uma experiência muito legal lá da empresa, que já desde... acho que do segundo ano que eu estava lá, a empresa ela faz uma confraternização de final de ano com todos os funcionários. E aí tem um momento de missa, né? E eles iniciaram um tempo lá me convidando, sabiam que eu cantava, e me convidando para cantar. E aí eu levei os jovens, os músicos da igreja para tocar para mim lá na empresa, e um grupo de louvor e tal, e fomos inserindo isso até o tempo em que nós nos tornamos presbítero, né, e algumas pessoas da empresa viram essa foto no Facebook, perguntaram, agora você é pastor? Eu falei, na verdade eu auxilio os pastores, né, como presbítero, e a partir daí então, todo final de ano, eu tenho uma oportunidade de poder falar de Cristo. Que legal, lá. Que legal. E aí eles mudaram, né, ali, então ficou um momento ecumênico, né, onde a gente tem a participação de um padre e a participação de um pastor, porque a empresa tem muita gente católica e cristã também, né? Que legal. E a gente pôde, através disso, levar, né, a palavra do Senhor aos corações. E muitas experiências, muitas pessoas que nos procuraram depois disso, muitas pessoas que já nos procuraram no decorrer, pedindo oração, para apresentar o nome de um familiar específico, problemas diversos da vida, né, que as pessoas enfrentam, pedindo conselho, né, e para a glória de Deus, voltando a agradecer algumas, né, que os irmãos com alguns problemas, familiares com alguns problemas de saúde, voltando para agradecer que Deus tinha feito a obra, agradecer pela oração. E aí a gente tem feito esse... Até hoje, coincidentemente, eu estava numa área lá e dois amigos perguntaram, mas há alguns anos você cantou um hino aqui, e qual que foi? O outro falou, foi do Toque no Altar, foi do não sei o quê. Por fim, descobrimos que foi o hino que, para mim, ele é a história da minha vida, que é o Sou Milagre, né, do Voz da Verdade. Sim. E cantei, ele lembrou, falou, pronto, agora acabou a nossa discussão, é esse hino que ele cantou? O rapaz já falou, não, muito bonito esse hino que você cantou, falou muito comigo. Então é isso que você vê, né, a forma de Deus poder usar a sua vida através da sua profissão, cara. Da minha profissão. Como também ali poder indicar alguns amigos, né, algumas pessoas da igreja para poder trabalhar, né. Oportunidade dá receio de emprego. Isso, Gessé? Olha, um pouco, pastor. Eu acredito. Um pouco dá, porque assim, a gente acaba se decepcionando. Eu falo assim porque às vezes até você apresentar alguém da família. Às vezes você conhecendo a família como é, alguém fala, apresenta, vai aquele medo, a cobrança vai pra cima de você. Já tive algumas decepções, vou ser bem sincero, já tive algumas decepções, mas já tive excelentes resultados. Sim, né? Isso que é legal. E aquele negócio, eu não posso julgar a pessoa antes, então é o que eu falo pra todos, ó, eu vou indicar você pro RH, e aí você vai passar pela entrevista, depois na entrevista pra frente é com você, eu não tenho o poder de
te colocar aqui dentro de uma vez por todas. Você vai passar pelo processo. Sim, tem lógico. entrevista, tem prova, tem uma etapa, um processo Sim. seletivo, né? Mas, graças a Deus, essas pessoas conseguiram, né? Aí a grande maioria que a gente indicou conseguiu ter oportunidade e trabalhar na empresa e é bênção poder ajudar as pessoas. Eu gosto de ajudar. Que legal. Olha, o Vinícius vai te fazer uma pergunta já, mas eu quero dar um recado para você aí, tá bom? Você que deseja nos ajudar, você que acha que é relevante esse programa GPS, Gerando Profissionais Servos, a gente tem um custo aqui, tá bom? E a gente precisa da sua ajuda para a gente continuar gravando aqui. Nós temos um amigo aqui, o Michel, e a gente quer. Você abençoa a gente abençoa ele abençoa outro e assim vai. Um abençoando o outro e o projeto continua, tá bom? Esse programa GPS. Então você que deseja ajudar a gente, faça como fez o supermercado. Bom preço. Bom preço. Melhor que isso não existe. Não tem. Então, baixe o aplicativo Supermercado Bom Preço, você compra da sua casa. R$150 entrega em casa, é isso? R$150 em Moreira é R$100. R$100 Não em tem Moreira. custo de entrega. E aqui para Pinda gastou R$150. 150 não Entrega tem na custo sua de entrega. casa. Você vai gastar menos. Bom preço. Procure aí nos aplicativos aí, baixe Eu o. vou colocar essa imagem no nosso Instagram, já com o QR Uau, Code. pronto aí, ó. Entra no nosso Instagram, se inscreve ali, acompanha a gente ali, tá bom? Deus te abençoe. Vocês que vão nos ajudar. Tem certeza. Deus vai ajudar vocês, tá bom? A gente tem aqui na tela aqui, ó. O Michel colocou na tela cheia. Tela Todo cheia. Ó, mundo tá aí vendo. o QR Code, Então, então. aponta o QR Code aí, Pronto. galera. Já. Como que chama? Tira foto? Não. Escaneia. 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 Tira foto. Escaneia aí, você já começa a participar disso aí, tá bom? Bom preço, sugestivo o nome e Deus que abençoe. Vinícius, a pergunta é sua agora, que a gente tá indo quase pro final já, o negócio é rápido. Verdade. Passa rápido. Boa. Pastor, isso aqui a gente conheceu um pouco da sua história, mas eu sei que o senhor está fazendo MBA. Aonde o GCE quer chegar? Rapaz, boa pergunta, viu? Gostei. Eu quero chegar num cargo executivo. O meu objetivo é esse. Né? Hoje eu estou num cargo sênior, então eu ainda tenho alguns degraus para estar subindo, de supervisão, gerência e diretoria, mas eu fui para esse MBA. Eu retornei para o inglês agora, né, estudando o idioma que eu não tenho, né, que é importantíssimo. Hoje no mercado de trabalho o inglês é básico do básico e para minha área especificamente, todas as áreas, todas as oportunidades que se tem, elas têm essa questão do inglês, então estou estudando isso. Mas o GCE ele quer sim, ele quer chegar a uma coordenação ou supervisão de suprimentos. Ele quer chegar a uma gerência e, em nome de Jesus, se for do agrado de Deus, eu quero chegar a uma diretoria em compras ou, quem sabe, uma diretoria de uma empresa. Tem um texto bíblico que eu sempre cito aqui, Vinícius, Efésios 4:30, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder de Deus. Amém. Em que nós opera. Amém. Servos do Senhor. Sim. E... Pastor, já aproveitando aqui, acho que essa até é a pergunta que o pastor vai fazer. Para mim, para outros que estão subindo os degraus, como o senhor subiu, como o senhor está subindo, qual que é o conselho que o senhor tem para dar para a juventude? Hoje o senhor é líder da FADEP, hoje o senhor tem uns 700 adolescentes? Em média aí de 600 a 700 mais ou menos isso. Vai ser essa média. É interessante que hoje eles estão descobrindo quem que é o líder deles, né? Sim. E o que o senhor tem para falar para eles? Assim, questão de estudo, o que eles precisam buscar? Qual que é o conselho que o pai GCE tem para dar para essa molecada que hoje o senhor está na frente, o pastor Daniel já esteve à frente. Eu tô com 2 líderes da FADEP aqui. Né? Ele é fera. Não, o pastor Daniel foi líder da FADEP quando eu era jovem. Eu lembro que eu olhava e falava assim, como é que tá? Somos 2 fãs dele aqui. Eu vou embora. Fica aí. Mas qual que é o conselho que o senhor tem para essa garotada? Primeiro conselho. Então dá lá naquela câmera. Naquela câmera? É para aquela galera lá. Aquela galera. Galera da FADEP, adolescentes, jovens que me escutam, todo mundo que acompanha esse excelente projeto GPS. Primeiro,
ouçam os bons conselhos dos pais, da mamãe, do papai aí, porque eles sim amam vocês e são bons, são as melhores pessoas de orientação para vocês aí. Segundo busquem a Deus, foi lido aqui, né? Buscar primeiro o reino do Senhor e estudem com foco, com objetivo. Tem até um gerente da empresa lá que quando a gente fazia alguns cursos, ele perguntava, você foi fazer o curso ou foi comer merenda? Né? E é exatamente isso. Vá para o estudo e vá com dedicação, porque ele custa dinheiro, ele custa tempo. Né? Então, estude, busque aí em Cristo, né, aquilo que você pode ser vocacionado por ele para fazer no âmbito profissional e está aqui, gerando profissionais servos. Quando eu vi esse projeto nascendo e depois quando eu vi esse podcast nascendo, eu falei, tá aí o caminho da igreja ser canal de bênção na vida das pessoas. E como o Vinícius pediu para eu falar, busque formar bem aí no ensino médio, fazer uma faculdade ou um curso técnico, né, no Senai, em tantos outras instituições. Idiomas também, né? Idiomas também, procure aí, no mínimo inglês, se você conseguir um inglês ou um espanhol. Depois que eu pegar bem o inglês, eu vou pro espanhol. Não tem como. Eu já sei falar inglês. Já, inglês. Inglês. Esse é o caminho, né? É o caminho de você persistir. Vão haver dificuldades? Vão. Vai custar? Vai custar. Mas vai valer a pena. Né? É aquela questão. Um semeador, ele precisa plantar, regar, e em um determinado tempo, o fruto plantado, a semente plantada, ela vai gerar seu fruto. Cada fruto, ele vai nascer numa estação certa. Então, eu entendo que nada é tardio se você se dedicar ao Senhor e seguir aquilo que ele tem para sua vida. Uau, se eu fosse um adolescente hoje, não dá mais. Mas eu ia começar a estudar desse jeito. Desse jeito? Gostei dessa... Gostei. Isso é atitude. Vai pra cima. Isso. Não desiste, pô. Dificuldade todo mundo vai ter sempre. Não é fácil pra ninguém. Eu acho que só é fácil pra quem tem podcast assim que grava. Deve ser da boleta. Mas assim, que legal. Nossa hora foi embora. De novo, sempre acontece isso. A gente tá no... A hora que aqueceu, tá acabando. Mas, Pastor Gessé, que bom você ter aceitado o nosso convite. Felizão, Vinícius? Demais. É muito bom. Mais um testemunho bacana. Assim, família, projeto de Deus. Sim. Cara, sensacional. Mãe, irmãos, tudo junto. Cara, que legal. Esposa e filho. Davi é um milagre de Deus na minha vida e na vida da Kelly. Rapidamente, sei que está acabando o tempo. Nós sonhávamos em ter filho. Pedimos a Deus um filho. E em 2019 a gente recebeu um quadro clínico de infertilidade. Isso me jogou quase que no poço. Oramos ao Senhor. 2020 a Kellen engravida. A gente ficou super feliz. Passado algumas semanas a Kellen tem um aborto espontâneo. Nesse mesmo ano de 2020 a gente descobre uma doença do meu pai que leva ele a óbito. Mas louvado seja o nome do Senhor que ali no leito de hospital, na véspera dele falecer, eu pude estar indo orar por ele, ungí-lo com óleo a pedido dele. Eu tinha sempre aquela situação, pedia para meu pai nos meus aniversários de dirigente, e ele não conseguia nunca aparecer. E aquilo me frustrava. Mas na semana que o Senhor escolheu recolhê-lo, eu estive visitando ele na casa, ele falou assim, a próxima vez que você ou Alex voltar aqui, traz o óleo para vocês me ungir. E eu saí da casa dele, fui para casa chorando na minha moto, porque eu entendi que naquele momento meu pai me reconhecia como um obreiro, como um homem de Deus, como um pastor. Voltei na quinta-feira, orei por ele, ungi e falei para ele se ele queria reconciliar com Cristo. E naquele leito de hospital ele disse que sim, que Cristo sempre foi o Senhor dele e que ele queria reconciliar. E na sexta-feira, às 8h30, ele teve uma intercorrência que levou ele a óbito. E eu ouvi a minha oração sendo respondida. Que eu preferia ver meu pai salvo dentro de um caixão do que vê-lo nas esquinas de um bar, bebendo e longe do Senhor. Vou trazer isso aqui, mas você vai chorar toda hora. Gente, chegamos ao final aqui, o Juninho não dá. Ele fica fazendo chorar toda hora. Não... Só para acabar, pelo amor de Deus. Eu tenho que falar isso porque senão Deus cobra de mim. Vai lá.
2021, eu e a Kellen pegamos toda a nossa reserva financeira e iniciamos um tratamento numa clínica de reprodução humana. Fizemos o tratamento, investimos todas as nossas emoções, dinheiro, tempo e expectativa. Fizemos a fertilização em março de 22. Finalzinho de março, primeira semana de abril, a Kellen faz o teste e dá negativo. Aquilo foi a pior coisa da nossa vida. Mas Deus nunca havia prometido um filho para nós. Deus havia prometido muitas coisas. Deus já prometeu casa, viagens, obra, mas filho nunca tinha prometido. Mas nós orávamos e a Deus nós pedimos um filho. E quando foi dezembro de 23, dezembro de 22, a Kellen percebeu algumas mudanças no corpo dela, esperou um pouco. Quando foi janeiro, ela me procurou, comecinho de janeiro, me procurou e falou assim, chorando: Ju, tô com medo de uma coisa. Eu falei: o que foi que você tá chorando? Por que isso? Porque eu acho que eu tô grávida. Eu falei: você tá chorando por quê? Ela falou assim: porque eu tô com medo de viver tudo aquilo que a gente já viveu. E eu falei: não, calma. Cada história, cada momento é um momento. Deus, se Deus permitiu isso aí, vamos orar e vamos crer. Levamos 2 dias para conseguir comprar um teste e fazer o teste. Levamos 9 semanas para ouvir o coração, fazer o ultrassom, ouvir o coração. E depois de ouvir o coração, ali a gente conseguir compartilhar com a nossa família. E para a glória de Deus, a cada dia aquela gestação foi sendo abençoada, Davi foi se formando. E no dia 31 de agosto de 2023, foi o dia que Deus escolheu para trazer o Davi e encher a nossa casa de alegria. Davi Gabriel. Davi Gabriel, que significa o amado enviado por Deus. Enviado Davi o amado, Deus, Gabriel enviado por Deus. Então, o Davi é o amado enviado por Deus. Milagre. Vivemos isso. A minha vida é um milagre. Pastor Gessé, obrigado. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Gente, a gente fica por aqui hoje, mas não esqueça de se inscrever, compartilha, manda para alguém e comenta. Se não tiver o que comentar, escreve lá: pastor do podcast é bonito. Uau! Deus que abençoe a todos. Fomos embora hoje, mais um dia. Deus que abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Show de bola. Parabéns.